O Avaí, que havia perdido as últimas 8 rodadas consecutivas, ganha um ponto sobre o Santos na Arena Barueri, um jogo onde a nação santista apoiou demais e o Santos, que apresentou um futebol terrível na tarde deste sábado. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela, sejam muito bem-vindos de volta aqui neste canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar aí, fazer algumas análises sobre o empate de Santos 1, Avaí também 1. O empate que rebaixa o Avaí e deixa o Santos aí praticamente sem chances de classificação para pré-Libertadores. Antes de qualquer coisa, como de costume, vou pedir para você que está chegando aqui neste canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para você se inscrever para não perder nenhum vídeo como este falando do nosso Santos Futebol Clube. Agora vamos comentar aí a partida. Um Santos que começou o jogo muito em cima do Avaí e já conseguiu logo aos 4 minutos abrir o placar, né, num pênalti claríssimo, diga-se de passagem. Na minha opinião, não é necessário nem o VAR, porque o jogador do Avaí puxa e puxa muito o Marcos Leonardo e o próprio Marcos Leonardo cobra o pênalti, abre o placar para o Santos. E o que a nação santista esperava, o que os torcedores que estavam em Barueri esperavam, é que o Santos mantivesse a pressão alta, mantivesse o jogo em alta tensão, marcando em cima, indo para cima do Avaí, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. O Santos não conseguiu controlar o jogo em nenhum momento. Vamos lembrar que o Avaí não perdeu para o Santos nesse Campeonato Brasileiro. O Santos não conseguiu ganhar do Avaí. Em 2 confrontos, o Santos conseguiu apenas 1 ponto contra o rebaixado Avaí. Primeiro tempo do Santos foi péssimo, porque o Santos não conseguiu manter a pressão, não conseguiu controlar o jogo. Um time que desorganizado, com o meio campo ali, se não é Rodrigo Fernandes para, coitado, se matar para marcar. Camacho e Bruninho pouco fizeram ou nada fizeram na partida, muito ruim a partida do meio campo do Santos, com exceção do Rodrigo Fernandes, que mais uma vez fica sobrecarregado. O Avaí teve chances no primeiro tempo, se não fosse defesas importantes do João Paulo. O gol do Avaí no segundo tempo, que o Santos volta com modificação, que sai o Braga, entra o Barbosa. E o gol do Avaí sai numa falha bizarra de um jogador que nós já estamos cansados de falar aqui. Não somente eu, Rafaela Guerra, mas quem acompanha o Santos Futebol Clube, quem fala de Santos Futebol Clube, está cansado de falar sobre a deficiência defensiva de Madison. E o lance é bizarro. É bizarro como um jogador profissional como o Madison falha da maneira que falhou. Não é a primeira vez, não será a última. Culpado é quem segue escalando o Madison como titular do Santos. E aí, para mim, o Orlando Ribeiro tem responsabilidade, sim. Ele tem responsabilidade sobre o que ele continua, os erros que ele continua cometendo no Santos. Eu queria saber o que acontece com o Zanocelo, que nós nunca mais vimos o Zanocelo entrar. Não estou dizendo que o Zanocelo estava numa fase incrível, mas quando a gente olha para o meio-campo do Santos, quando a gente olha o que o meio-campo do Santos produziu hoje, eu acho que fica um pouco claro que o Zanocelo, mesmo não sendo o melhor jogador do mundo, mesmo não que estivesse enfrentando uma grande fase, o Zanocelo, para mim, joga melhor ali que o Camacho, ou até que o Bruninho, né? Apesar da função ser outra. Ele tira no segundo tempo o Rodrigo Fernandes, que levou um cartão amarelo, porque coitado, mais uma vez eu vou falar aqui, coitado de Rodrigo Fernandes, que sozinho tem que fazer absolutamente tudo. O Santos, na minha visão, mais uma vez foi uma bagunça. Esse time jogou muito mal, desrespeitou os 18 mil torcedores que estiveram na Arena Barueri. É um Santos que não consegue vencer o rebaixado Avaí. É um Santos que tem seríssimas dificuldades de criação, de triangulação, de toque de bola, de criatividade. E isso ficou muito evidente na partida de hoje. O Barbosa, que na minha visão
pouco ou nada acrescenta tecnicamente. Ele é um jogador que tem vontade, que tem garra, que vai, que marca, mas ele tem dificuldades técnicas. Ele parece muito afobado em momentos que ele precisa ter tranquilidade. E isso atrapalha. Assim como o Juan também, que entrou posteriormente e não consegue dar prosseguimento a uma jogada, ter tranquilidade para tocar, para triangular. Assim, não estou colocando de maneira alguma responsabilidade em cima dos garotos. De maneira alguma, eu acho que o Madison, por exemplo, é um jogador que compromete e comprometeu mais uma vez. Mas, como foi falado na transmissão, né? Os meninos sentiram essa pressão da partida de hoje. O São Paulo que perdeu. Então, se o Santos tivesse conseguido vencer o Avaí, a gente ainda poderia sonhar com pré-Libertadores. Mas não foi o que aconteceu. O Santos que fez uma partida terrível. Um jogo chatíssimo de assistir. Até teve uma emoção ali no final do segundo tempo, com chances para o Santos. Até com chances para o Avaí, que poderia ter virado o placar, ter vencido o Santos Futebol Clube hoje. Mas, de fato, muito triste, muito decepcionada com o time do Santos que não engrena, decepcionada com o Orlando Ribeiro, com as escolhas do Orlando Ribeiro, que para mim demonstra não estar pronto para, de repente, assumir o Santos aí de maneira definitiva. Agora, praticamente, jogar o Campeonato Brasileiro para cumprir tabela. É muito triste que um time da grandeza do Santos esteja nessa situação, terminar o campeonato apenas para cumprir tabela. O Santos é muito maior que isso, o Santos precisa retomar a sua grandeza, porque o Santos vem judiando muito do torcedor. O torcedor que apoiou durante o Campeonato Brasileiro inteiro. A gente precisa ressaltar que, mediante a tantos fracassos desse time, o torcedor apoiou demais. Quero parabenizar mais uma vez a torcida que esteve no estádio, que apoiou, que cantou e que vaiou o Madison, né? Porque afinal, uma hora, né, a paciência se encerra. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando, seguir debatendo e seguindo falando de Santos Futebol Clube, que apesar da fase, que apesar dos resultados bons, muitas vezes não aparecer, a gente segue aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.